Olá, pessoal. É uma honra estar aqui falando com vocês dentro desse módulo do método dos eventos raros que o Ricardo tão brilhantemente desenvolveu e opera. Eu pedi para o Ricardo, na verdade, para fazer essa aula aqui, tá? Foi um pedido meu para ele e não dele para mim, ou seja, eu estou me metendo aqui nesse módulo, tá? Porque tem algumas coisas que eu acho que são muito interessantes. Eu acho que a teoria aqui desse método de eventos raros é muito, muito interessante. Então, o Ricardo vai passar toda a parte prática, ele vai mostrar os resultados, vai mostrar como é que ele está operando, vai mostrar como que ele está fazendo tudo aqui para o pessoal da comunidade. Mas eu gostaria de focar um pouco na questão da teoria desse método, que eu acho interessantíssimo, e eu acho que se todos entenderem a teoria, vai ficar mais crível, vai ficar mais fácil de acreditar na possibilidade desse método funcionar. Bom, eu fiz questão de colocar aqui o gráfico de uma distribuição normal, tá? Vamos lá, eu quero falar com muita calma aqui para não ter nenhum tipo de entendimento errado. Eu poderia estar mostrando aqui qualquer desenho de qualquer tipo de distribuição. Por que eu preferi usar a curva de distribuição normal? Pelo simples fato da sua propagação, né? É a distribuição mais conhecida, sem a menor sombra de dúvidas, e é a distribuição mais fácil de se tentar entender. Eu preciso deixar dito aqui que esse assunto, não só da distribuição normal, mas de todas as outras distribuições, ou pelo menos as mais comuns, elas são abordadas com detalhe lá na trilha de Data Science, tá? Mas aqui para o método dos eventos raros, eu precisei trazer essa explicação novamente. Para quem já viu lá no curso de Data Science, eu peço um pouco de compreensão para que a gente consiga atingir a todos, tá? Então, para quem quer saber mais detalhes sobre distribuição de probabilidade e suas usabilidades, não deixe de assistir a trilha do Data Science, tá? Bom, vamos lá. O que significa, gente, esse gráfico aqui, tá? Bom, é um gráfico absolutamente simétrico. O que significa que ele é simétrico? Aqui no meio, onde temos zero desvio padrão, é onde existe a maior concentração de dados, tá? Conforme tu vai andando ou para a direita ou para a esquerda, a nossa unidade aqui no eixo X são desvios padrão. De novo, pô, Adriano, não sei o que é desvio padrão, como é que se calcula, qual é a ideia. Pessoal, para mais profundidade sobre isso, eu repito, é a trilha de Data Science, eu não vou ficar repetindo toda a teoria aqui. Mas o que eu quero que tu entenda aqui é o seguinte: quanto mais ao centro desse gráfico, maior é o acúmulo de dados. Até por isso que essa curva ela sobe aqui e depois ela começa a descer, tá? Então, pensamos o seguinte: aqui dentro, entre menos 1 e mais 1 desvio padrão, nós temos 68% dos dados. Depois, com 2 desvio padrão, temos 95,44%. E depois, com 3, temos 97%. Depois de 3, temos o restante. A gente pode usar isso aqui para muita coisa. Por exemplo, vamos pensar em algumas analogias aqui para tentar deixar o mais claro possível. Imagina o consumo de água numa cidade, ok? E nesse eixo Y aqui, ou seja,
quanto mais alta for essa curva, mais pessoas. Tá? Então imagina o seguinte, temos poucas pessoas gastando pouca água, pouquíssima água. Se a gente vai seguindo a curva aqui, mais pessoas gastam mais água, até chegar numa média. Tá? A média é exatamente onde está plotada essa linha central com zero desvio padrão. E depois começa a baixar a gente que consome muita água, muita água, muita água, muita água. E vai chegar ao ponto que poucas pessoas consomem muita água e poucas pessoas consomem pouquíssima água. A maioria das pessoas consomem a média. Conseguiu entender? Então, olha só. Da esquerda para a direita nesse gráfico, nós temos pouco consumo, né? Baixíssimo consumo, o consumo vai aumentando até chegar numa média, e depois da média ele volta a cair. Porque assim como existem pessoas que consomem pouquíssima água, existem pouquíssimas pessoas que gastam muita água. E a maior parte das pessoas, tá vendo essa área embaixo dessa curva aqui? A maior parte das pessoas consome a média ou 2 desvio padrão da média. Tá? Isso aqui pode se aplicar a muitos dados naturais, tá? Mas a ideia é mais ou menos essa. Fiz essa analogia com o consumo de água para tentar me fazer entender da melhor maneira possível. Bom, dito isto, o que significa essas duas extremidades aqui? Tanto esta à esquerda quanto essa à direita. Ela significa eventos raros. Ora, se a grande massa de dados está aqui no centro, quanto mais tu te afasta para a direita ou para a esquerda, vai se tornando escasso o número de pessoas com aquele determinado consumo de água. Então, temos eventos raros de pessoas que consomem pouquíssima água, assim como temos eventos raros de pessoas que consomem muita água. Tá? Então, como o nome do método é método de eventos raros, eu precisei trazer essa explicação aqui do que é um evento raro. Né? É óbvio que o nome é bastante sugestivo, é uma coisa rara de acontecer, mas para as explicações futuras é necessário a gente ter esse alinhamento aqui. Tá? Então, esta região aqui, onde estão colocadas essas setas vermelhas, se chama, no desenho de uma distribuição de probabilidade, a cauda da distribuição. Então, aqui nós temos uma cauda à direita e nós temos uma cauda à esquerda. Muito bem. Agora a gente parte para um conceito descrito por Nicolas Nassim Taleb. Tá? Quem não conhece, eu sugiro que leia os livros dele. Adriano, qual livro do Taleb? Qualquer um vai agregar na tua vida. Se você já leu, você sabe o que eu estou dizendo. Se você ainda não leu, leia. Eu indico demais. O que o Taleb falou? Presta atenção aqui, porque essa parte é muito importante. O Taleb falou, ok, nessas setas vermelhas eu tenho de fato eventos raros. Tenho eventos raros. Mas existe o conceito de fat tail. Fat tail do inglês é cauda gorda. Vamos numa tradução literal aí, né? Sem muito requinte, vamos chamar de cauda gorda. O que ele quer dizer? Bom, se a gente voltar no slide anterior aqui, vocês vão se lembrar que eu falei que essas extremidades de uma distribuição de probabilidade são chamadas de cauda. Tá? A cauda gorda significa uma distribuição de probabilidade onde esses eventos raros possuem uma distribuição maior do que se imagina. Tá vendo aqui na linha azul, que é um gráfico de distribuição normal, exatamente como a gente viu no outro slide, e esta linha laranja também é uma distribuição normal, entretanto, com a cauda gorda.
que significa cauda gorda? Olha a diferença do eixo de X para a linha azul com relação à linha laranja. Ou seja, mesmo estando nas extremidades, mesmo estando nas caudas, existe um acúmulo de dados muito maior aqui, ó. Porque tudo que está abaixo dessa curva é onde estão os nossos dados, tá? Por exemplo, como nós falávamos do consumo de água, pouquíssimas pessoas, o número de pessoas que consomem mais água está subindo, depois que bate na média começa a cair de novo e pouquíssimas pessoas consomem muita água agora desse lado direito. No conceito de fat tail, olha como tem muito mais gente consumindo pouca água e muito mais gente consumindo muita água. Aqui pouca água e aqui muita água. O que o Taleb quis dizer com isso? Que o conceito de fat tail torna os eventos raros não tão raros assim. E precisamos ter cuidado porque isso nos gera um risco gigantesco. Quando achamos que um evento é absolutamente raro, nós, por vezes, colocamos, por exemplo, nas apostas, botamos dinheiro com muita confiança, sendo que ele não é tão raro assim de acontecer. Então, por exemplo, se a gente for fazer um lei a um evento raro, talvez esse evento seja menos raro, ou seja, mais frequente do que nós imaginamos. Então, é nesta proporção que o Taleb alerta. Eventos raros acontecem e seguirão acontecendo, principalmente se a sua distribuição tiver uma fat tail, ou seja, tiver uma cauda gorda. Então, esse é o principal motivo de pessoas que, sem nenhum estudo, fazem back ao 0,5 FT numa odd de 1,03, achando que nunca vão perder, e em questão de uma semana apenas elas acabam perdendo a banca, porque elas acreditam que obviamente vai sair um gol naquele jogo, sendo que mesmo o 0-0 sendo um evento mais raro, ele acontece com muita frequência. Ele pode ser definido como uma distribuição com fat tail. Repito, estou usando a nível de exemplo aqui a distribuição normal, poderíamos usar qualquer distribuição, como tu pode ver lá na trilha de Data Science, tá? Sobre a curva laranja, que eu falei que também é uma distribuição normal, chamei ela de distribuição normal por conta da sua total simetria, ou seja, ela é igual do lado esquerdo e do lado direito, mas na literatura que tu vai poder encontrar ela com outro nome, por conta justamente da sua fat tail e da ação da sua curtose. Adriano, não sei o que é curtose. Não vai fazer falta nessa explicação aqui, mas eu recomendo que vá nas aulas de Data Science e descubra lá o que é curtose, que está bem explicado lá. Bom, então resumindo aqui esse slide. Nessa linha azul, uma distribuição normal, onde eventos raros podem ser raros, realmente, na sua restrição da palavra. E esta curva laranja passa a ser uma distribuição com fat tail, ou seja, onde a frequência de eventos raros é maior, tornando eles nem tão raros assim e um risco para a nossa assunção de risco. Tá? Bom, qual é a ideia do método do Ricardo para eventos raros? A curva laranja, chamada de fat tail, seriam as entradas que tu faz na tua casa, ou que tu faz, ou que tu já fez, ou que tu já cansou de fazer, ou viu teu amigo fazendo achando que tinha descoberto uma mina de ouro, simplesmente por achar que o risco é baixo. Como o exemplo que eu dei antes. Vou entrar aqui no... Vou dar um all-in no 0,5 FT, porque vai sair um gol nesse jogo, porque são dois times que fazem muitos gols,
Então, o meu risco é baixíssimo. Vou pegar aqui uma odd de 1,03, vou ganhar 3% em cima da minha banca. Qual o investimento que me paga 3%? E o discurso começa por aí. Isso funciona em uma entrada, em 2 entradas, em 10 entradas, na 20ª ele quebra, tá? Porque esse evento, ele, embora seja raro, possui uma fat tail. Existe ali um risco maquiado. Aqui eu botei errado a legenda, tá? Na linha azul, então, são entradas, eu coloquei aqui, vou até corrigir, entradas com método e estudo. Vamos colocar desta maneira. Perdoem por isso, eu copiei a label ali e esqueci, mas agora tá bem. Então, na linha laranja temos entradas apenas pelo risco ser baixo, ou seja, eu vou entrar porque é certo que vai sair um gol aqui. Na linha azul, entradas com método e estudo, onde eventos raros não possuem fat tail. Isso é uma interpretação que muita gente tem, achando que toda e absolutamente qualquer distribuição possui fat tail, ou seja, possui o risco da fat tail, possui o risco do evento raro marginalizado, tá? Então, essa é a grande diferença. Quando o Ricardo começou a expor este método no Instagram e nas mídias, todo mundo falava, claro, mas isso vai quebrar, ali na frente vai cair do cavalo, porque essas pessoas estão acostumadas com essa linha laranja, que é a distribuição com fat tail. E elas estão certas de achar isso. Elas não têm obrigação de saber que o Ricardo, para passar dessa linha laranja para esta linha azul, ele estudou e fez gestão de risco de uma maneira brilhante. E não é nada demais, e aqui não estou desmerecendo, muito pelo contrário, mas é uma teoria do método dos eventos raros que ela é quase básica. Só que as pessoas elas não têm esse entendimento. Elas acham que todos os métodos de alavancagem utilizando eventos raros se baseiam nessa distribuição da linha laranja. E não necessariamente precisa ser assim. Na maioria das vezes é assim. E por que na maioria das vezes é assim? Porque as pessoas não fazem um estudo de método. Elas simplesmente acreditam que um evento é raro e tentam alavancar sua banca nessa crença. Não fazem, de fato, um estudo para transformar a linha laranja na linha azul, tornando os eventos raros de fato mais raros e reduzindo o risco de fat tail. É assim que funciona a teoria do método dos eventos raros. Eu espero que tu tenha entendido isso aqui e caso não tenha entendido, por favor, utilize o suporte aqui abaixo dessa aula nas perguntas, que nós teremos o maior prazer do mundo de tentar diluir todas as dúvidas. Tá bem? Um abraço e a gente se vê por aí.